Olá, aqui é o Aloysio Vasconcelos, alguns me conhecem já na área de fabricação de ferramentas, né? De novidades, mas eu também sou um historiador, procuro saber muito sobre a história do Brasil e existe um grupo que estuda a história real, que fala muito da realidade do Brasil e esse grupo inclusive estudou na íntegra o que aconteceu aqui no... Você olha no fundo aqui, tá ali o marco onde Dom Pedro deu o grito da independência, o famoso grito da independência. Mas lá em cima, atrás nas minhas costas, lá em cima, no final dessa rua, antes houve um pequeno tumulto, um pequeno furdunço, um desentendimento. Por quê? Porque Dom Pedro, ele queria ir embora para Portugal, como todo descendente de português quer. Só que hoje o pedido para ir para Portugal é tanto que ele está vetado, não está podendo mais ir para Portugal, está proibido, porque todo brasileiro quer ir para Portugal. E com Dom Pedro não era diferente, ele falou: não, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Portugal, entendeu? Eu tenho que ir, eu vou ficar aqui não, entendeu? Pô, botaram mais de 20 navios de bandido nesse país e eu vou embora. E ele já não querendo mais ficar aqui, não aguentando mais, e ele falou: poxa, eu tô sabendo aí que eu tenho fonte que vão criar um lugar chamado Brasília, e esse lugar é um lugar onde vai estar lotado de corrupto, tudo parente dessa turma que veio, entendeu, da Europa para cá, que era ladrão, salteador, matador, bandido, marginal. E vão criar uma tal de Brasília e vão criar uma república federativa onde o negócio aqui vai ficar feio. Então eu vou rapar fora daqui, que eu não sei se isso vai ser criado agora, se vai ser criado no futuro. Então o grande lema de Dom Pedro era o lema de muitos brasileiros hoje: ir embora do Brasil. Só isso que ele queria, ir embora do Brasil. E aí o que aconteceu? Na discussão, todo mundo: poxa, não, Pedro, que os caras íntimos, né? Pô, Pedrão, é o seguinte, cara, pô, se você for vai ficar ruim pra gente, a gente tá acostumado aí, ir nos lugares aí que, se você não sabe, Dom Pedro, ele gostava muito de um baixo meretrício, né? Com outras palavras, ele gostava muito de ir numa casa de prostituição. Tanto é que lá no Rio tem um lugar chamado Paciência, porque tinha uma casa de prostituição, segundo Dom Pedro, tão boa que os homens dele botou o lugar de Paciência, que quando ele parava lá era dificilmente ele saía. Ele ficava muitos dias em Paciência. Então, lá atrás, onde houve a reunião, que Dom Pedro falou: aqui eu não fico, entendeu? E eu vou embora, que eu não quero mais ficar nesse lugar, e papapá, e não tô afim. Aí convenceram ele. Chegou lá o parceirão dele, que era mais colado com ele na situação, falou: poxa, Pedrão, seguinte, compadre, se tu sair agora, entendeu, a chapa vai ficar quente pra caramba aqui no Brasil. Então, faz o seguinte, escolhe um lugar, entendeu? E bota como herança vitalícia para sua família, e que se dane-se o resto. Aí falou: pô, cara, eu tive numa zona lá em Petrópolis, lugar bonito lá, então vou usar Petrópolis. Eu coloco lá, entendeu? E a minha família vira, entendeu? Dono, não pagador de imposto e tudo de bom. Boa ideia sua. Aí ele chegou, depois desse papo de pé de ouvido, ele chegou pro povo, que era bastante gente, e falou assim: olha só, gente, é o seguinte, eu sou o cara, todo mundo sabe que eu sou o cara, entendeu? Se eu resolver ir embora, o troço vai desabalar.
vai abalar, aliás. Então, se for para o bem de todo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Aí esse mesmo, entendeu, peixe dele, falou, pô, Dom Pedro, o problema todo é o seguinte, cara, o Brasil é muito grande, você está falando aqui agora que vai ficar, mas, pô, como é que a gente vai dar notícia para todo mundo? Vai levar mais de 10 anos para todo mundo saber que você vai ficar, porque, pô, como é que a gente vai espalhar essa notícia? Pô, aqui não tem pombo correio, não tem nada aqui no Brasil, o Brasil é atrasado. Poxa, o grande telefone, que é o pombo correio, tem muito na Europa, aqui só tem pombo que caga aí doença e que mata os outros. Correio não tem nenhum. Aí Dom Pedro falou assim, vamos, já sei de uma coisa, vamos lá embaixo agora. Aí ele veio aqui. Aí ele falou assim, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Chamou a cúpula dele, umas 10 pessoas. E existia 2 puteiros, duas casas de baixo meretrício, né? Um chamado Independência e o outro tinha apelido de Morte, por quê? Porque o leão de chácara de lá, se o cara fizesse uma porcaria lá e não pagasse, o cara morria, o cara matava o cara. Então, mas era o melhor que tinha, era o Morte, eram os 2 mais famosos, o Independência e o Morte. Aí os caras tiveram a ideia, a melhor forma de divulgar que você vai ficar é chegando num puteiro e falando que você vai ficar, porque o cara passa no puteiro, entendeu? Vem de viagem e já vai no outro puteiro e já fala, e as mulheres falam pra caramba, entendeu? E rapidinho isso vai se espalhar pro Brasil. Mas qual puteiro a gente vai falar primeiro? Aí Dom Pedro teve uma ideia. Ele subiu ali em cima e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escolha. Aí esse pátio aqui, ó, ficou lotado de gente. Aí foi feita a pergunta, qual puteiro que a gente fala primeiro? Aí ele gritou, escolhe aí, Independência ou Morte? Aí a turma virou e optou pelo puteiro Independência, que foi o primeiro que recebeu o laudo de que Dom Pedro ia ficar, entendeu? E logo depois o pessoal do Independência frequentava o Morte, que falou com Morte, e rapidamente chegou no Rio de Janeiro em Paciência e já foi espalhando pelo Brasil todo, e através dos puteiros que Dom Pedro andava, todo o Brasil ficou sabendo que ele ia ficar na nação. E aí ele mudou para Petrópolis, onde até hoje vive a família real. Eles não pagam imposto, eles não pagam nada, tudo deles é vitalício, eles têm um salário vitalício absurdo e todo descendente deles vive no Brasil sem precisar bater um prego no martelo. Dom Pedro fez isso. Essa é a verdadeira história do Brasil. E aqui eu vou chegar para você, ó, bem próximo, para você ver o mar, né? Aonde foi dado o grito da independência. E o bacana é que ele foi exatamente nesse lugar. E ele pegou e... Só que não tinha essa altura nem nada. É na altura do chão, entendeu? Aí ele pegou e deu esse grito, entendeu? E o povo rapidamente escolheu por Independência, porque Independência era um lugar, era um puteiro mais calmo, entendeu? E logo depois também, igual eu já falei, todos os puteiros ficaram sabendo. E nessa época, a forma mais fácil de se divulgar uma notícia era através das casas de baixo meretrício, que até porque a prostituição foi a primeira profissão do mundo. Eles falam que não é profissão, mas foi a primeira profissão do mundo. E Dom Pedro amava uma casa de prostituição. E nessa época, a mulher dele estava no Rio de Janeiro, ali perto da onde é a rodoviária Novo Rio. Ela gostava de ficar ali, ela tinha uma casa ali. Até hoje o nome
ele é taxado, né? Tem o nome lá, Leopoldina, que é da princesa Leopoldina. Então, é isso, gente. Se quiser saber mais, depois vocês entram no meu canal, que tem mais histórias interessantes.